Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo os dois corpos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Dizem assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Hoje é 16 de fevereiro de 2024, sexta-feira. Ótimo final de semana para todos vocês. Deus eterno, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão, nosso país, as nações do mundo inteiro, a igreja tua. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, dos seres humanos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, como eu já disse, eu dei aqui o tema para a palavra do dia de hoje, dizendo os dois corpos. E eu não quero dizer para você que eu vou falar que o espírito do homem é um corpo, o formato do corpo. Mas eu quero relacionar exatamente isso, o corpo físico e o corpo espiritual. Até porque quando Deus criou o homem, quando a gente lê lá em Gênesis falando sobre a formação do homem, quando Deus formou anatomicamente um corpo, esse corpo que a gente conhece aqui, estava ali inerte, como se fosse apenas uma estátua sem vida. Mas diz a palavra de Deus que Deus soprou fôlego de vida nas narinas do homem. Essa essência, que é uma essência imaterial, é chamada de espírito. Deus colocou do seu espírito naquele ou naquela matéria, naquele corpo inerte. E a partir daquele momento, aquele corpo, aquele que foi o primeiro homem sem vida, passou a ser uma alma vivente. É por isso que quando o coração para de bater e o nosso cérebro deixa de receber o oxigênio, essa matéria aqui, esse corpo físico, ele padece, ele morre. E isso acontece exatamente porque o espírito do homem, esse fôlego de vida que foi soprado por Deus, ele é desacoplado desse físico, dessa matéria que volta para o pó, para a terra e se desfaz. Então hoje, como eu dei o título aqui, os dois corpos, eu quero biblicamente tratar sobre eles. O texto base fala de um leproso. Lepra sempre foi uma doença, uma anomalia que isolava a pessoa que era vítima dessa moléstia, né? Inclusive, eu li faz um pouco tempo sobre essa questão dos leprosários, pelo menos aqui no Brasil, né? Houve uma época que tinha lugares específicos que também eram conhecidos como asilos ou sanatórios, mas eram leprosários. Eram assim lugares grandes, né, um espaço muito grande,
onde as pessoas ficavam, essas pessoas que eram vítimas da lepra ficavam nesse local. O objetivo era isolar exatamente o paciente totalmente da sociedade. Ele ficava ali isolado. E o preconceito, gente, contra a lepra é algo histórico. Não é só bíblico aqui. É histórico. Décadas e décadas, isso, né? Inclusive até a década de 1940, diz aí alguns historiadores, que o tratamento ainda era desconhecido. O tratamento da lepra, que também é conhecido hoje como hanseníase. Então, no texto base aqui, escolhi sobre a cura do leproso que creu em Jesus. Então, quando eu falo aqui de 2 corpos, eu quero falar que existe a lepra física desse homem aqui do texto base que eu li, esse leproso que procurou Jesus. Mas existe a lepra espiritual que atinge o corpo espiritual, tá? Se é que eu posso chamar assim, de o espírito como se fosse um segundo corpo. Mas você está entendendo o que eu quero dizer, né? Por isso que deu o tema aqui, os 2 corpos. Então existe a lepra física, essa aqui que o homem foi. Ele certamente estava isolado, ouviu falar de Jesus, acreditou, correu até Jesus, certamente arriscando tudo, né? Arriscando ser pego, arriscando ser maltratado. Certamente estava ali todo chagado, mas ele aproximou-se de Jesus e rogou a Jesus, de joelhos, dizendo: Jesus, bem podes me limpar. Aí Jesus, movido de grande compaixão, diz aqui o evangelista Marcos, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero que você seja limpo. Seja limpo. E na mesma hora, aquela lepra física desapareceu daquele homem. Mas, como tem um lado aplicacional a nossa mensagem, e eu falei dos 2 corpos, e a lepra espiritual, que é exatamente o pecado. O pecado é tratado como, ou visto, né, como uma lepra que mancha o corpo espiritual do homem. O homem peca nessa matéria, nesse corpo físico, mas atinge o seu corpo espiritual. E qual é o conselho para concluir que eu deixo aqui para todos que podem estar sãos no sentido físico? Não está isolado pela lepra, mas pode estar leproso espiritualmente. Ou não está leproso, mas tem um conselho para que você não seja contaminado, você, a senhora e o senhor, por essa lepra espiritual. Há um versículo interessante que eu vou terminar agora, falando sobre os cuidados com esse corpo espiritual para que não haja essa contaminação dessa lepra nesse corpo espiritual. É o livro de Salmos, capítulo 119 e versículo 10. Deixa eu corrigir aqui, é versículo 9. Diz assim, que eu quero concluir agora, a palavra de Deus sobre os cuidados que devemos ter, ou o cuidado em específico, para não sermos atingidos espiritualmente por essa lepra que atinge o nosso corpo, ou pode atingir o nosso corpo espiritual. Diz assim: com que purificará. Quando se fala de purificação, no sentido de limpeza da lepra, a gente lembra aqui, tá? Que essa purificação aqui que eu quero falar é a limpeza da lepra espiritual. Aí diz assim: com que purificará o jovem, o homem, o senhor, a senhora, o seu caminho? Caminho aqui é a vida, a sua vida, a sua comunhão com Deus. Aí diz aqui a resposta: observando-o conforme a tua palavra. Então a pergunta ele faz e dá a resposta. Com que purificará o homem o seu caminho, a sua vida? Aí responde
observando conforme a tua palavra. Então, se andarmos conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos divinos, com certeza essa doença chamada lepra espiritual, o pecado, não vai nos atingir. Então, que Deus mantenha sempre os nossos dois corpos, com toda a ressalva aqui, tá? Corpos. Que Deus mantenha todos os nossos dois corpos limpos e purificados. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.